Boa noite, queridos. Que a graça e a paz, o amor de Jesus esteja em todos os nossos corações. Amém? Queridos, eu vou convidar você agora, por favor, encha os seus pulmões e dê um glórias, aleluia ao Senhor Jesus. Vamos lá? E está fraco ainda, irmãos. Vamos lá? Glórias a Deus, aleluia! É simples, mas se é de coração, alegra o coração de Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Está sentindo força aí, meu irmão? Então, se está sentindo, diga assim, glórias a Deus. Isso, glórias a Deus. Eu quero dizer para você que já foi dito e vamos confirmar isso, que o Deus Todo-Poderoso, o Deus de milagre, o Deus do sobrenatural, Ele está aqui nessa noite. Então fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai falar com você hoje. Nós temos adorado a Deus, já é uma forma tão maravilhosa da gente poder estar glorificando ao nosso Papai do céu, uma forma que somos agraciados por Ele, pela oportunidade de estar aqui. Eu sei que muitos pastores estão de férias, mas não muitos pastores, tem também muitos irmãos que estão em férias. Pessoal, isso, o pastor Luiz Wagner, que talvez provavelmente esteja nos assistindo, e os demais pastores também eu creio que talvez estejam assistindo, porque não pode perder o culto da Alameda, né? Mesmo que você está lá fora. Quando eu estou longe, eu estou viajando, irmãos, é difícil, mas muitas vezes, você está distante, né, numa outra igreja, fazendo algum trabalho em praça, ou alguma coisa assim, mas o meu coração está aqui. Né? Eu fico pensando, queridos, quando a gente sai pelo nosso Brasil afora, o nosso interior aqui do Paraná, quantas igrejas, irmãos, igrejas que muitas vezes têm 10, 15 pessoas, 20 pessoas, aquelas pessoas que muitas vezes eu penso assim, esse pessoal é realmente de verdade, eles são fiéis porque eles não perdem um culto. E é um grupo tão pequeno, muitas vezes nem louvor direito tem, canta alguns hinos, e o povo está lá, é fiel a Deus. E Deus também abençoa aquele povo. Não me esqueço, quando eu estava no Amazonas, num dos cultos, eu ia pregar naquela noite, e era mais ou menos umas 6 horas, estava ficando escuro, bem lá, escurece mais cedo, e tinha 2 irmãos, eu perguntei para eles assim, será que o pessoal não vai vir? Ele falou assim, espera, pastor, vamos lá no fim do Trapicho. Aí nós fomos no fim do Trapicho, quando deu mais ou menos umas 15 para as 7, no rio, estava cheio de luzes. O pessoal estava se aproximando com casquinho, né? O nosso querido pastor aí conhece bem. Eles estavam aproximando ali com luzes, se aproximando. Mas a primeira mulher que chegou, que ela estava num casquinho, e era uma mulher assim, aparentemente bem forte, e ela estava no casquinho. E o líder da igreja falou assim, pastor, nós vamos retirar essa mulher. Eu falei, retirar eu como assim? Quando ela aproximou o casquinho do final do Trapicho, eles pegaram cada um de um lado e levantaram a mulher. Da cintura para baixo, ela era paraplégica. E eu disse assim, mas, meu irmão, mas o perigo dessa mulher, falei, pastor, aí ela disse assim, pastor, sabe que horas que ela sai de casa? 2 horas para chegar às 7 horas. Eu falei, mas e que horas então que ela vai chegar depois do culto? Falei, ela vai chegar na madrugada, no meio do rio. A fidelidade dessa mulher, com toda a sua complicação física, ela teria todas as justificativas para ficar na sua casa, mas não, ela estava lá, todos os cultos, ela estava naquele lugar. E uma coisa interessante, pastor Enoque, não sei se você notou que já daquela região, termina o culto, as pessoas não querem ir embora. Você faz o culto de oração, e a primeira vez quando eu fui lá, eu perguntei para o irmão, já terminou o culto? Será que ele, não, pastor, é assim mesmo.
Daqui a pouquinho eles começam a se levantar e vão embora. A alegria, o prazer que eles têm de estar na casa do Senhor. Amados, eu estou muito feliz hoje. Nós tivemos aqui com o pessoal, aqueles que estão fazendo a escola de missões. E agora à noite eles estão em uma outra igreja, porque a maioria deles vem de longe, de outros estados também, do Paraná também, e eles vão conhecer outras igrejas. Como eu disse de manhã, eu estava muito feliz também, porque foi o domingo que nós entregamos o nosso dízimo, né, amor? Então a gente fica muito feliz também em devolver aquilo que é do Senhor. E uma outra coisa também, queridos, que eu vou deixar você com vontade agora, né? Fui convidado por uma família, só não vou falar o nome da família, né? Para almoçar, um churrasco, né? Oh, foi bom demais, foi uma bênção, né? Que Deus abençoe essa família muito. Queridos, eu sou do Projeto Vida, um ministério que já vai para 27 anos. E quando eu recebo a visão do Senhor, uma das coisas que Deus deixou muito claro na visão quando Ele passou: tira a igreja fora das quatro paredes. Porque a igreja, ela se reúne muitas vezes muito fechado. Existem algumas igrejas que quase são seitas. E se você for fazer uma pesquisa, as pessoas têm muitos lugares, isso eu já fiz essa pesquisa, quando elas se aproximam A igreja foi arrebatada, irmãos? Pelo menos o pianista sumiu daqui, né? Estou preocupado. Então, as pessoas, muitas vezes até ela faz questão, quando ela está passando em frente de um templo evangélico, ela faz até a questão de atravessar do outro lado. Do outro lado. As pessoas, elas muitas vezes se distanciam das igrejas. Então, quando o Projeto Vida está lá na praça, está na escola, nos lugares que nós vamos nos apresentar, é a igreja para fora das quatro paredes. A igreja trabalhando, e muitas pessoas que entregam as suas vidas a Jesus, elas mesmas dizem. Eu lembro que de um homem assim bem forte, certa vez tinha muita gente entregando a sua vida a Jesus, né? E esse homem, ele disse assim: vocês dão dose para elefante. Eu até pensei, quando ele falou assim, dão dose para elefante, eu pensei assim, por causa do tamanho dele, né? Aí eu falei assim, eu não entendi. O que o senhor quis dizer? Ele disse, se vocês dão dose para elefante. Eu falei, mas por quê? Aí ele disse assim, eu nunca entrei numa igreja, olha o que eu estou fazendo aqui. Ele estava entregando a vida dele a Jesus Cristo. Então, queridos, eu falo para você, que o Projeto Vida é um ministério que precisa das suas orações. Vamos estar trabalhando agora em Foz do Iguaçu, já não é a primeira vez, várias vezes, mas nós enfrentamos muitas lutas. Uma das grandes lutas que o Projeto Vida enfrenta é dentro das escolas. Hoje, existem muitas leis municipais que proíbem qualquer tipo de atividade, qualquer tipo de trabalho dentro das escolas. O Projeto Vida, nós entramos com a bandeira que somos uma ONG, né, e trabalhamos na área artística. Eu sinto uma unção forte nesse lugar agora. Música para a história. E então, eu vou dizer a vocês que eu vejo assim o quanto é bênção o Projeto Vida. Levar a palavra de Deus fora das quatro paredes. Eu gosto de contar uma história, música para uma historinha, meu querido, conforme o pastor Luiz faz sempre, né? Todos estamos aprendendo a fazer isso. Eu conto uma historinha que eu tinha um amigo que falei para ele do amor de Deus, convidei ele para ir a uma igreja. E ele disse assim para mim, sabe, eu quero muito ir a uma igreja, né? E eu vou fazer uma visita. Eu falei, então faz o seguinte, próximo da tua casa com certeza deve ter uma igreja. Então vai visitar essa igreja. Esse meu amigo, ele foi visitar a igreja, dali uma semana, eu falei com ele assim, eu disse, daí, você foi visitar a igreja?
Ele disse: pastor, não dá, não tem condições. Falei: mas por quê? Quando eu cheguei na porta da igreja, eu vi alguém dizendo que deve ser o pastor, e ele disse assim: o coro vai cantar. E foi uma gritaria lá dentro. Eu acho que o coro cantou mesmo lá dentro, né? Aí eu disse para ele assim: então faz o seguinte, meu amigo, vai em uma outra igreja. Ele falou: olha, pastor, eu tenho muito desejo de me casar. Falei: mas então, vai numa igreja, conversa com o pastor. Dali uma semana eu liguei para ele, eu falei assim: daí, meu amigo, você foi na igreja? Pastor, eu fui, mas não tem condições. Falei: mas por quê? Pastor, eu cheguei lá, eles estavam cantando e gritando: incendeia a noiva, Senhor. Eu falei: não pode tacar fogo na minha noiva, não tem como, né? Aí eu disse assim: não, então você foi numa igreja, vou te falar uma outra, vou indicar você uma igreja batista, vai numa igreja batista, senta lá, uma igreja lá na sua cidadezinha deve ter uma igreja batista. Aí ele foi numa igreja, dali uma semana eu liguei para ele: e daí, pastor? Aí daí, meu amigo, você gostou? Pastor, dessa igreja eu gostei, só que eu tive que sair antes do tempo. Falei: por quê? O pastor disse que no final do culto ele estaria apertando a minha mão na porta, né? Então eu não fiquei para que isso acontecesse. Eu não quero que ninguém aperte a minha mão na porta, né? E ele nunca mais voltou naquele lugar. É uma brincadeira, mas só para você entender quantas justificativas as pessoas têm para não entrar dentro de uma igreja. Irmãos, você sabe, a grande bênção que nós temos são as células. Porque muitas vezes, através da célula, a pessoa nunca veio à igreja. E se você convidasse ela para ir à igreja, ela não iria. Mas para ir na sua casa. Eu vou, inclusive, estou abrindo uma célula esse ano na minha casa, né? Mas para convidar os meus vizinhos, meus amigos, eu sei que nós temos muitos líderes de células aqui. Você que está nos ouvindo, é a bênção de Deus para trazermos as pessoas que muitas vezes não querem entrar dentro de uma igreja. Amém, irmãos? Amém? Eu quero convidar você, nesse momento, abaixe a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós estamos, ó Pai, nessa noite diante da Tua presença. Papai do céu, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Nós sentimos a presença do Senhor aqui. Eu sei que o Senhor, ó Pai, está, ó Deus, preparando algo tão especial ainda para essa noite. Deus abençoa, Senhor, a Tua palavra. Ó Deus, usa, Senhor, os meus lábios para falar daquilo que o Senhor quer falar. Misture, Senhor, as Tuas palavras aos meus lábios para atingir os nossos corações. Tu sabes, ó Pai, que sou tão insignificante diante de tudo que o Senhor quer fazer, porque nessa noite é o Senhor que vai falar e é o Senhor que vai fazer. Essa oração eu faço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em João, o evangelista São João, o capítulo 6, Evangelho de São João, o capítulo 6. Nós vamos ler até o versículo 14. Evangelho, um dos 4 evangelhos, João, o capítulo 6, a partir do versículo 1. Todos acharam? Amém? Que nos diz o seguinte: a multiplicação dos pães e peixes. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu
ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Felipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita grama naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens, em número de quase 5.000. Isso sem contar as mulheres e as crianças. E Jesus tomou os seus pães, e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E, quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam eles: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Amém? Amém, irmãos? É isso. Queridos, a fama de Jesus já se espalhava por todas as cidades, aldeias, tudo o que Jesus estava fazendo. Através dos seus milagres, pessoas eram curadas, os cegos eram curados, eles estavam vendo. As pessoas que tinham a lepra eram curadas. E essas pessoas que eram leprosos, elas sofriam muito. Além da doença, também a discriminação. E Jesus atendia, amava cada uma dessas pessoas. Até aqueles que eram endemoniados. Jesus expulsava os demônios. Tudo isso se espalhou. O que Jesus estava fazendo. Isso leva as pessoas a irem atrás de Jesus. E quando essas pessoas estão indo em direção a Jerusalém, porque estava próxima a festa em Jerusalém, eles vão à procura de Jesus Cristo. Uma das coisas que eu gostaria de falar para você, que só para você entender a importância desse texto que nós acabamos de ler. Nos 4 evangélicos registra a crucificação de Jesus Cristo, a sua morte através da cruz e a sua ressurreição nos 4 evangelhos. E esse texto que nós também acabamos de ler, ele está registrado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso tem uma grande importância nesse texto que nós acabamos de ler, com o propósito de Deus nos falar alguma coisa, porque Deus iria fazer algo na vida das pessoas, como Ele fez daquele dia, na multiplicação dos pães, e como Jesus Cristo, Ele vai fazer nessa noite, nesse lugar, Ele vai fazer. Uma coisa também muito interessante,
que para você entender um pouco a história, quando Jesus sai do mar da Galileia, ele vai ali para Tiberíades. Alguns dizem que dá de 8 a 12 quilômetros. E assim mesmo a multidão seguiu Jesus Cristo, porque esperava que algo iria acontecer. Irmãos, eu fico assim, tão alegre, tão feliz quando eu estou lendo os evangelhos. Eu penso que essas pessoas que seguiam Jesus, elas tinham uma curiosidade. Vamos ver o que Jesus vai fazer, os milagres. Mas tem um milagre que Jesus faz para um cego. Eu acho que se eu estivesse lá, eu até ia dizer assim, agora eu quero ver como que Jesus vai fazer. Esse cego, ele não tinha o globo ocular. Ele não tinha nada. O que Jesus faz? E o povo ali todo curioso, Jesus, ele se ajoelha, ele cospe no chão, ele faz o barro e ele reconstrói o olho daquele homem que era cego. Para fazer isso, somente o Criador, ninguém mais poderia fazer isso. Somente um Criador, o que criou o homem. E agora você imagine o milagre da ressurreição, ou o milagre de ressuscitar o morto, como foi Lázaro, como foi a filha de Jairo. Então, ele estava com a fama em todos os lugares. Só se comentava naquele tempo Jesus. Amados, e o meu maior desejo é ver essas coisas acontecendo. Quando estamos na praça, eu olho para aquela multidão, como muitos que estão aqui tiveram conosco, como foi, por exemplo, em Açaí. Quantas pessoas, centenas e centenas de pessoas, naquele lugar. Cada um com as suas lutas, com as suas dificuldades. E eu olho para aquela multidão, e eu oro pelas pessoas que se aproximam, sempre esperando. Deus muda, transforma a vida dessa pessoa. E quando Jesus, ele olha para aquela multidão, já era tarde, aquele povo estava cansado. E Jesus então, ele faz um teste com Filipe, ele faz uma prova com Filipe. Sabe o que eu penso? Se você for olhar nos textos anteriores, tantos milagres que já aconteceram, além, depois que foi a multiplicação dos pães, mas quantos milagres aconteceram? Parece que eles ainda não tinham entendido o poder de Deus. Você pode imaginar o poder de Deus? Você que está nos assistindo, você que está na sua casa. O poder de Deus, ele é sobrenatural. Ninguém mais pode fazer a não ser Jesus. E nós podemos fazer também essas coisas em nome de Jesus Cristo. Tanto que ele diz que nós faríamos coisas maiores. Você crê nisso? Nós podemos fazer isso. Quantos milagres têm acontecido nesse lugar? Por causa de quem? Por causa do Senhor Jesus. É Ele que é o poderoso, é Ele que age na vida das pessoas. Olhando para esse texto, eu posso ver algumas coisas que eu aprendi, algumas lições. Primeiro, que eu entendo, eu gostaria que você também pensasse, este povo está no deserto. Irmãos, deserto é um lugar que tem falta de água, não tem recursos, não tem nada. Não sei se você já esteve num deserto, eu nunca tive num deserto.
mas eu já estive no meio de uma floresta, quase morri de sede. Fomos fazer uma atividade evangelística, era muito mato, você tinha que andar muitos quilômetros, e tinha uma vila que o pessoal falava assim para nós, falou assim, olha, só vocês não vão para a esquerda da vila, porque lá tem um pessoal, lá do Círio de Nazaré, né? Tinha lá o pessoal da Nossa Senhora das Cabeças, e eles matam cristãos. E nós estávamos nos preparando, e falei, gente, vamos começar o evangelismo, e Deus colocou no meu coração justamente ir para a esquerda. E os missionários, mas pastor, lá é perigoso. Eu falei, não, mas Deus está conosco. E nós começamos a caminhar, e gente, andamos, e o sol estava muito quente, a areia era branca, ela vinha, aquela claridade na nossa vista, e nós esquecemos de levar água. Quem levou já tinha acabado. E começou a dar muita sede, a tal ponto que nós já tínhamos andado, olha, eu acho que pelo menos uns 5 quilômetros, e a gente falou, não podemos voltar, não chegamos na aldeia ainda. E eu que começamos a orar, Deus, nós estamos com muita sede e não achava, e começamos a andar. O pessoal já nem mais conversava, cada um ficava num canto tentando pegar uma sombra, na beira assim, para ver se matava a sede. Aí eu disse assim, pessoal, vamos ficar de olho, deve ter alguma casa que esteja demolida, que já não mora, porque lá acontece muito isso, que as pessoas abandonam, que de repente tem um poço. E quando nós estamos andando, nós vimos uma casa, já não era mais casa, já estava tudo, os tijolos tudo quebrado, e nós entramos e já fomos procurar, achamos o poço, mas o poço estava entupido, tudo cheio de pedaços de madeira, e dá a impressão até que já usavam, era para outras coisas, e não tinha. E eu lembro que tinha algumas missionárias, falaram, pastor, eu não aguento mais andar. Eu falei, gente, nós precisamos andar, porque nós não podemos ficar aqui. Quando nós estamos saindo na estrada, sabe o que aconteceu? Nós olhamos para cima, e nós estávamos embaixo de um pé de cajueiro. Quem conhece sabe o que é caju, né? Caju tem muita água. Gente, eu nunca comi tanto caju. Pegava caju verde maduro, não queria nem saber, e o pessoal pegava e comia aquele caju para tomar aquela água, que ele tem bastante água, matou a nossa sede. Mas preciso contar o resto do milagre, não foi só esse. Quando nós chegamos numa primeira casa, havia um homem armado, e nós nos aproximamos, e falamos para ele, que nós estávamos visitando as pessoas. Eu falei se nós poderíamos visitar. E aquele homem fez uma cara assim bem, não foi muito amigo, mas eu disse assim, na sua casa está tudo bem? Nós queremos saber como estão as famílias nesse lugar. Aquele homem disse assim, não está tudo bem. E ele disse assim que o filho dele estava doente. Queridos, ali nós achamos uma oportunidade de entrar naquela casa. E quando nós estávamos aproximando da casa dele, a mulher estava na porta. Nós tínhamos que subir uma escada, que era alta a casa. A mulher estava na porta e eu cumprimentei ela. Eu disse, eu vim aqui por causa do seu filho. Deus me trouxe nesse lugar. E a mulher estava assim, tão animada de saber que o filho dela poderia ser curado. Entramos naquela casa. Quando nós entramos naquela casa, nunca me esqueço, havia um congal. Quem sabe o que é congal? Muita idolatria, muita coisa tinha ali, mas nós fechamos os olhos para aquilo e nós olhamos para aquela criança. E nós oramos. E Deus curou a vida daquela criança. No meio daquele lugar. Foi um momento de Deus, maravilhoso, onde podemos orar, agradecer a Deus o que Deus tinha feito. Queridos, deserto na nossa vida,
ele tem um significado muito importante. O deserto que nós passamos são as nossas lutas, as nossas dificuldades, sejam elas financeiras, na saúde, problemas na família, seja de qualquer forma. Muitas vezes estamos angustiados com tudo aquilo, mas eu quero dizer para você, quando você está no deserto, que Deus enviou você, quem enviou Jesus ao deserto foi o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos com essas lutas, quando nós estamos com essas dificuldades, nós estamos ali propiciando a oportunidade de um milagre na nossa vida. Não tem água, mas Deus vai fazer do teu deserto um manancial. Deserto, lutas que você passa, é passagem. Olha para trás. Quantas vezes que você já enfrentou lutas e dificuldades? Não é verdade? Quem é que não passou por isso? Ou quem que ainda não está passando por isso? Mas você sabe os milagres que Deus já fez na sua vida. E naquele lugar, aquele povo estava com fome. Havia ali a necessidade do manifestar de Deus, através de Jesus, a multiplicação dos pães. O deserto que você está vivendo, pode ter certeza que Deus vai usar isso para fazer um milagre na sua vida. Deserto, problemas, lutas, dificuldades, é passagem. Você vai passar, logo você vai ver a vitória nas tuas mãos, o milagre que Ele vai fazer. Se nós parássemos agora e começássemos a falar, conte qual foi o seu milagre. Quantas pessoas poderiam dizer dos seus milagres? Hoje no almoço, estávamos conversando e a querida irmã contando do milagre que aconteceu na vida dela. Ela orando a Deus, e Deus operou aqui na vida dela e na vida da sua família. Está passando por lutas, está passando por dificuldades. Espera o milagre de Deus na sua vida. A outra coisa que eu aprendo também, a bênção ou o abençoador. Queridos, esse menino, ele foi preparado, ele estava ali preparado para realmente se encontrar com Jesus, aprender mais de Jesus. Esse menino, ele estava querendo se alimentar das palavras de Jesus. Muitos daqueles que estavam ali, estavam querendo o alimento. Vamos lá porque Jesus pode multiplicar, Jesus vai fazer algo. Então estavam lá para saciar a sua fome. Mas esse menino estava em busca de saciar o seu espírito, ouvir as palavras de Jesus. Quantas pessoas que vão à igreja, ou quantas pessoas que querem Jesus, só querem só querem receber a bênção, mas não querem o abençoador. Tem um texto da palavra de Deus, que se encontra aí nesse texto mesmo, que diz o seguinte, o versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Muitos estavam ali. Quantos que vão à igreja só por causa dos milagres? Quantos que querem, muitas vezes vão à igreja só por causa de uma reunião, um encontro? Tem um texto também da palavra de Deus, Tiago 4:7, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo,
e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Mas sabia que tem muita gente que está fazendo ao contrário? Tem muita gente que está resistindo a Deus, e está se sujeitando ao diabo. Quantas pessoas que vão à igreja só por causa do milagre? Quantas pessoas que eu já vi recebendo milagres, e depois de um tempo abandonam Deus? Porque o interesse dessas pessoas é somente o milagre de Deus e não Deus. Mas esse jovem, esse garoto, ele estava querendo receber ali o alimento do Senhor Jesus. Terceira coisa que eu também aprendo nesse texto, Jesus não quer que você saia perto dele. Amados, a intenção dos discípulos, mediante a essa multidão, eu fiz um cálculo mais ou menos, Linda, que se era 5.000 pessoas, se a gente pegar, multiplicar, né, por alguns casais aqui, pelo menos pelo Leandro, né? São 3 filhos, né? Então multiplica, 5 vezes 3, 15, já dá 15.000 pessoas. Os teólogos dizem que alguns chegam a dizer até 20.000 pessoas. Irmãos, imagine que multiplicação, 20.000 pessoas. Eu sei um pouco disso, porque alimentar o meu pessoal já não é fácil, né? Que tem menos de 80. Agora imagine você alimentar. É só Jesus para fazer esses milagres na nossa vida. É só Jesus. Mas os discípulos, eles viram as impossibilidades e não olharam as possibilidades diante do mestre, diante de tudo que eles já tinham visto, de tantos milagres que eles já tinham visto. E eles dizem assim, olha, dizia isso para experimentar Filipe, porque onde compraremos pão para esses comerem? Filipe disse, nós só temos 200 dinheiros. Meus irmãos, isso significa 30 dias de trabalho. Alguns teólogos arriscam dizer que daria mais ou menos R$6.654, mas era muito dinheiro. Então, qual é o pensamento deles? Senhor, vamos mandar essa multidão embora, porque não tem como resolver isso daí. Você já pensou se Jesus fizesse isso com a gente no deserto? A gente que está passando por lutas, por dificuldades, mas ao contrário, eles ali, Jesus aproxima eles e Jesus traz a solução. Jesus, ele jamais vai nos abandonar, ele sempre vai estar conosco. Mateus 28 diz, eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não está conosco só no momento da alegria, mas Ele está conosco no momento da tristeza, da alegria, no momento das dificuldades, em todos os momentos Ele está conosco, e nós podemos contar com a presença de Jesus conosco, todas as vezes. Creia nisso, eu não estou sozinho, Jesus está comigo. Creia na palavra de Deus, que é o pão. A palavra de Deus diz que Deus, Ele dá ordem aos seus anjos, para ministrar ao nosso favor. Sabe quantos anjos tem? A palavra de Deus diz que é miríades de anjos, milhares e milhares de anjos. Jamais nós estaremos sozinhos. E essa multidão não foi despedida por Jesus. Simplesmente, Jesus multiplica o pão para o sustento deles. Uma outra coisa que eu aprendo, queridos, a atitude daquele menino, daquele jovem. Com certeza ele deve ter passado no Mac para comprar um lanche, não é verdade? Para levar um lanche, 5 pães e 2 peixinhos.
qual seria talvez a sua atitude? Era muita gente. A multidão estava precisando alguma coisa acontecer e o que tinha era só isto. Talvez ele poderia ter pensado assim, sabe de uma coisa? Eu vou guardar e vou ficar quieto. Porque o meu está garantido. Mas não, esse menino ele não era egoísta. Ele estava ali preparado para servir ao Senhor. Ele abriu mão do que ele tinha. Tudo. E eu tenho certeza que ele comeu muito mais do que se ele ia comer somente aqueles pães e aqueles peixes que ele tinha. Será que muitas vezes nós não somos egoístas? Muitas vezes nós deixamos de abençoar as pessoas. Nós deixamos de ser fiéis ao Senhor. Olha, veja bem, irmãos, esse garoto, ele teve uma sabedoria ali tremenda, porque se ele deixasse para os discípulos somente, os discípulos iam talvez devolver e ele falou, não, então fica para nós comermos. Mas ele passa aos discípulos que estão diante de Jesus. Será que muitas vezes nós não pegamos aquilo que nós temos e nós escondemos para nós mesmos? E nós não dividimos com outras pessoas? Temos um ato de egoísmo, pensamos só em nós. Mas quando nós pegamos os nossos pequenos recursos, quando nós pegamos a nossa pequena fé que nós temos, diante do deserto que nós estamos enfrentando, nós colocamos nas mãos de Jesus, e Ele vai multiplicar, seja o que for na nossa vida, Ele vai nos abençoar. Talvez você esteja passando por uma luta financeira. Pega o pouco que você tem e seja fiel ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Aprendi desde cedo ser fiel ao Senhor. E Deus, Ele multiplica. Esse menino, ele teve toda a alimentação, o pouco que ele levou, foi multiplicado. A outra lição que eu aprendo aqui, é que tudo que nós colocamos nas mãos de Deus, não nas nossas mãos, entregamos a Deus. Irmãos, eu não sei qual é a dificuldade que você tem, ou qual é a luta, Deus sabe. E com certeza, Deus sabe antes de acontecer. Nada vai pegar Deus de surpresa, Ele já sabe. Mas olha a atitude desse menino. Ele entregou ali o que ele tinha. É isso que eu tenho. E descansou. Talvez você tenha alguma luta, alguma dificuldade, e muitas vezes nós temos a atitude de negociar. A gente entrega o nosso problema e nós pegamos de volta. Você entrega ao Senhor, Senhor me cura, mas ao mesmo tempo você pega de volta e está ali lutando com aquela enfermidade, preocupando como se Deus não tivesse com você. E quando nós colocamos nas mãos de Deus, e nós descansamos, Senhor, agora está nas tuas mãos. Pode ter certeza que Deus vai resolver. Se tem uma coisa que Deus não tem, queridos, é problema. Deus não tem problema. Sabe por quê? Porque Ele resolve todos. Eu sou que nem você. Quantas vezes, diante de algumas situações, irmãos, eu me pego assim tão preocupado, mas ao mesmo tempo eu preciso olhar para o retrovisor da minha vida
eu fico pensando tudo para trás. Nossa, quantas coisas que Deus já fez por mim. Quantas curas, libertações, quantas coisas que Deus já fez. Na hora do apuro, na hora do sufoco, de repente um milagre aconteceu. Isso me faz gerar fé para continuar e caminhar. E você sabe que o deserto é algo comum na nossa vida. Nós temos que entender isso. As lutas é algo comum. Nós somos provados, nós somos testados, para ver se verdadeiramente nós estamos confiando no Senhor. O pessoal, os jovens do Projeto Vida, a maioria são jovens, dizem assim: pastor, mas você tem tanta fé. Mas eu acho que minha fé ainda é pequena. Eu digo assim, gente, cada luta que a gente passa, a nossa fé ela vai aumentando. Ela vai aumentando. Se você, hoje, no momento em que o sobrenatural vai acontecer, por duas coisas importantes. Primeiro, para você glorificar a Deus. E outra, para entender que Deus está junto com você. Ele não te abandona. Ele não deixa você. A outra coisa que precisamos entender, outra lição que eu entendo nesse texto, é que depois do milagre ter acontecido, todas as pessoas que estavam ali foram saciadas. Deus fez um milagre, Deus multiplicou, que sobrou. Os discípulos encheram 12 cestos. Por quê? Para não desperdiçar. Irmão, será que nós temos conservado os resultados de Deus na nossa vida? Os nossos relacionamentos? Milagre, quer um milagre? Que Deus tem feito muito, tenho visto o que Deus tem feito na família. Casais, famílias que estão desestruturadas, está quebrado. E de repente um milagre acontece. Deus pega uma família destruída, e Ele reconstrói de novo. E nós que temos esse milagre na nossa vida, será que nós temos valorizado, nós temos cuidado dos resultados? Do nosso emprego também, do nosso trabalho, do nosso ministério? Tudo o que Ele tem feito na nossa vida. O que você tem feito com os resultados? Irmãos, enquanto nós estamos aqui dentro, conhecemos o verdadeiro pão que é Jesus, que sacia a nossa fome. Existem nesse momento milhares e milhares de pessoas que estão caminhando a passos largos para o inferno. E tem pessoas que são muito sinceras. Elas entram em igrejas ou seitas em busca deste pão. Elas estão com fome. Nas praças. Parece que você vê naturalmente, você olha e vê as pessoas que falta alguma coisa, um vazio dentro delas, que só pode ser preenchido do pão que é Jesus. E eu lhe pergunto, o que nós temos feito com esse pão que nós conhecemos, que é Jesus? Será que muitas vezes nós não escondemos o pão? Pessoas que moram próximo de nós, nossos amigos, nossos vizinhos, colegas de escola, nós pegamos o pão, já temos o pão, estamos saciados. Segunda-feira, ou como eu gosto de segunda-feira, depois que eu estou no domingo na igreja, aquela semana é uma semana de bênção. Eu estou desfrutando de tudo aquilo que eu me alimentei. Como foi hoje de manhã, pastor? A palavra que o pastor trouxe, o mestre da palavra, que fui muito abençoado, fomos abençoados. Essa semana estamos saciados.
para desfrutar daquilo que aprendemos. Mas espera aí, só vamos pensar em nós? Ou vamos fazer como este menino, que entregou tudo o que ele tinha, os 5 pães e os 2 peixinhos, para que outros pudessem ser saciados e alimentados? Amados, o mesmo Jesus, o pão da vida, que fez este milagre lá no deserto, aquelas pessoas puderam experimentar da multiplicação daqueles pães e peixes, foram saciados. O Espírito Santo de Deus fala hoje: eu também quero saciar a sua fome. Eu também quero fazer um milagre no seu deserto. E eu creio que hoje é um dia em que o Espírito Santo de Deus vai trazer você aqui e vai tirar você deste deserto. Um milagre na sua vida vai acontecer. Eu desafio você agora, em nome de Jesus. Se você está nesse deserto e você quer receber o milagre, Jesus está aqui. Sai do seu lugar agora. Vem aqui para frente, nós vamos orar agora nesse momento. Porque um milagre de Jesus será feito neste lugar, nesse altar. Vai se aproximando. Jesus, Ele já sabe o que você precisa. Deus, Ele já sabe. Ele tem visto o seu choro, a sua tristeza. Ele tem visto o que você tem passado. E nesse deserto da sua vida, Ele quer fazer hoje o milagre. Nós invocamos hoje o sobrenatural de Deus. Desde o início, falamos do sobrenatural de Deus. Então eu convido você, mais uma vez, você que já veio aqui também, pode retornar. Mas eu não poderia deixar também de convidar você. Convido a igreja a se colocar em pé. Eu quero fazer um convite. Jesus, Ele fez um convite universal. Vinde a mim todos aqueles que estão cansados e oprimidos. Talvez você veio aqui nesse lugar hoje e você está cansado. Talvez cansado de viver, com tantas lutas e tantas dificuldades. E Jesus hoje, Ele quer mudar a sua vida. Basta você entregar a sua vida a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Nós vamos orar por você também. Levante uma das suas mãos para nós conhecermos vocês. Isso. Pode ir levantando bem alto. Todos vocês. Mas eu quero convidar vocês também. Venham aqui na frente que eu quero orar por vocês. Por favor. Se tem alguém aí do seu lado, ajuda, traga aí. Aqui também nós temos pessoas. Saia da onde você está. Vamos orar. Sabe por quê? Você vai ser saciado hoje. A sua fome, a sua sede, porque Jesus, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele transforma, Ele muda, Ele transforma a sua vida numa desgraça com a graça de Jesus. Porque quem não tem Jesus, não vive a graça verdadeira, não vive a paz verdadeira, não vive a alegria verdadeira, é só com Jesus. Então saia do seu lugar, vem aqui na frente. Você que precisa de um milagre, vem aqui na frente, porque Jesus, o único que faz o milagre, Ele está aqui. Nós vamos estar orando. Você que pode, por favor, você que já recebeu um milagre por esses dias, vem aqui na frente, orar por essas pessoas. Eu acho muito interessante que Jesus, você lê nos evangelhos, e Jesus tocou naquele enfermo, e Jesus tocou naquela pessoa que está com aquela dificuldade, e Jesus colocou as suas mãos. Jesus está aqui presente espiritualmente, mas nós temos as nossas mãos. Nós temos as nossas mãos que podemos tocar nas pessoas aqui, em tocar nas pessoas, orar e interceder por essas pessoas.
Você que está em casa também, está ligado na internet, você pode fazer a mesma coisa. Você pode também se ajoelhar aí onde você estiver, entregando a sua vida, convidando Jesus para perdoar os seus pecados e para entrar na sua vida. Sabe por quê? Porque é Jesus que está aqui. Eu sinto a presença dele nesse lugar. Ele está aqui. Ele quer abençoar você. Você vai sair desse lugar melhor do que você entrou. Por causa do quê? Por causa de Jesus. É Ele que faz a diferença. É Ele que faz a diferença na minha vida, na sua vida. É Ele que muda, é Ele que transforma. Quantos de nós poderíamos contar a história da onde nós viemos? E você sabe que se um dia não tivéssemos entregues a nossa vida, entregue as nossas vidas ao Senhor, talvez nem mais vivos estaríamos. Mas um dia nós convidamos Jesus. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados. E entra no meu coração, muda, transforma a minha vida. Faça a diferença na minha vida, Jesus. Ele está aqui. Oh, Jesus, vai fazendo os milagres. Vai falando com Ele agora o que você quer, o que você precisa, o que você necessita. Vai fazendo isso agora. Ele está ouvindo a sua voz. Nesse momento, Ele vai derramar sobre a tua vida uma bênção tal. O milagre vai acontecer na sua vida. A sua sede será saciada desse deserto, porque Ele quer que você levante a cabeça, saia desse lugar que você está e caminhe seguindo Jesus. Oh, aleluia, glórias a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Vamos orar. Deus, nós pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que está na sua casa, que está lá de joelho, entregando a sua vida a Jesus, que está pedindo um milagre. Senhor, opera agora em nome de Jesus Cristo. Deus, essas pessoas que estão aqui, Deus, o milagre vai acontecer, não tenho dúvida. Receba o milagre. Você vai receber o milagre, porque é Jesus que vai fazer. Creia nisso, começa a glorificar a Deus por isso. Fale a Deus qual é o seu problema, qual é a sua luta. Um milagre vai acontecer. Um milagre está aqui acontecendo nessa vida, em nome de Jesus. Vai derramando, Senhor. Oh Deus, Senhor, liberta, cura. Deus, escreva o nome no livro da vida. Receba agora, em nome de Jesus. Vai recebendo. Nós declaramos, Senhor, a vitória, Deus, desse grupo que está aqui, Senhor, como os 10 leprosos. O Senhor curou os 10 leprosos, Senhor. Deus, faça isso, Senhor. Opera um milagre. O sobrenatural do Senhor está acontecendo nesse lugar. Você pode ficar em pé. A partir de agora, receba. Fique em pé, olha aqui para mim, por favor. Quando alguém vai te dar um presente, pelo menos eu sou assim, né? Eu já vou com as 2 mãos e já pego. Muito obrigado. Então faça assim. Diga assim bem alto: Senhor Jesus, nessa noite eu recebi um milagre. Nesse momento, por causa da tua presença, e eu te agradeço. Aperta bem forte assim. Obrigado pelo milagre. O milagre na minha vida. Entenda, Jesus fez isso porque Ele ama você. Ele esteve todos os dias e continua com você. Ele ama você. Agora vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, a gratidão que Ele fez aqui. Que Deus abençoe. Podeis assentar. Sexta-feira volta o culto de libertação. Então você não pode faltar, mas não venha sozinho. Traga a chave da casa e traga mais pessoas, tá bom? Que Deus abençoe. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e deseja a ele uma semana abençoada. Que Deus abençoe a todos.